a Morgana vai apresentar para a gente as lentes de contato. Então vamos lá. Primeiro, qual a diferença, né? Todo mundo sempre pergunta qual a diferença de lente de contato para facetas de porcelana, né? O produto em si é basicamente o mesmo, né? São lâminas ultra finas de porcelana. Porém, a diferença delas é que a lente de contato, ela realmente é uma lâmina ultra fina, onde é feito um preparo muito conservador, ou o dente quase nem é preparado, né? Simplesmente é colado em cima dele uma lente de contato. E no caso da faceta, às vezes a gente tem que preparar um pouco mais esse dente, retirar restaurações antigas, ou o dente é um pouco mais escurecido, porque às vezes eu vou preparar um dente muito escurecido e se eu fizer uma lâmina muito fininha de porcelana na frente, o escuro do dente passa pela lente de contato. E aí a pessoa não consegue o resultado que ela quer, que é aquele sorriso branco maravilhoso, né? Então a diferença entre lente de contato e faceta de porcelana nada mais é do que a espessura dessa lâmina, tá? Então esse caso, esse paciente compareceu ao consultório, ele estava muito insatisfeito com os 4 dentes anteriores, né? Porque como a gente bem sabe, os dentes da frente, eles são nosso cartão de visita, são os que mais aparecem no nosso sorriso, né? E às vezes esses dentes já sofreram com restaurações antigas, então vocês podem ver aqui como ele tem restaurações antigas que já não estão compatíveis com a cor do dente, os dentes estão bem desgastados, né? Dente quebrado. Então realmente a harmonia desse sorriso aqui não existia, né? Os dentes apareciam todos manchados. Então ele veio com o interesse de fazer primeiramente os 4 dentes anteriores, tá? Mais uma vista então da parte oclusal desse paciente, né, dos encaixes. Olha só como esse dente já estava desgastado, né? Olhem aqui o detalhe dessas restaurações de resina, como elas começam já não ficar tão adaptadas no dente, como começa a ficar o dente todo manchado, tá? Mais uma vista aqui o dente todo de amálgama, né? Aqui uma vista da panorâmica. Então a gente vê que é um paciente que basicamente tem todos os seus elementos dentais, né? Só não tem os sisos, os terceiros molares inferiores, alguns tratamentos de canal, mas no contexto geral, uma qualidade muito legal, né? Todos os dentes com restaurações, somente alguns que estão com restaurações maiores, senão não são restaurações tão grandes assim, e aquelas restaurações anteriores, mas o dente totalmente saudável, porque o que a gente fala para os pacientes, não adianta a gente decorar um apartamento, deixar ele lindo e maravilhoso, se aquele prédio não tem sustentação, né? Se foi feito de areia, um dia vai ruir. Então é a mesma coisa, não adianta a gente colocar as lentes, as facetas em dentes que estão com as raízes abaladas, em dentes que têm lesão, em dentes que as raízes estão extremamente fragilizadas. Então por isso que às vezes as pessoas querem, mas eu posso colocar lente, mas a gente tem que fazer uma análise mais a fundo, fazer um pedido de exame, fazer um bom planejamento. As lentes, as lâminas, elas duram muitos anos, desde que o caso seja bem planejado, tá? Aqui o paciente ele já fez o clareamento, a gente fez o clareamento nesse paciente, clareamento Zoom Philips. Então esse sistema de clareamento a gente buscou fora do país, não existe aqui, então existe poucas unidades no Brasil. É um clareamento que a gente realiza hoje em 2 sessões no consultório, então o paciente faz no conforto do consultório, não tem que ficar usando plaquinha em casa, o dente não fica com aquela sensibilidade 20, 30 dias, que é o que ocasiona o clareamento de moldeira. Então a gente faz em 2 sessões, o paciente sai dessas 2 sessões com o dente muito claro. Esse clareamento Zoom, a gente consegue clarear em até 8 vezes, 8 tons a cor do dente, então realmente ele dá pra gente uma tonalidade muito clarinha. E a vantagem de fazer, logicamente, o clareamento é porque, como a Morgana bem comentou no início, o fato de as lentes de contato serem ultra finas, elas passam a ser até de uma certa forma translúcidas, ou seja, passa a cor do fundo. Então, se a gente tem a possibilidade de clarear o dente e deixar ele numa situação mais branco, mais facilmente a gente consegue atingir o resultado que o paciente gostaria, porque a gente está ainda tomando a cor do próprio dente natural dele para selecionar ainda uma cor talvez um pouco mais clara da lente. Então uma coisa vai ajudando a outra e logicamente até os próprios materiais de cimentação ajudam a deixar clarinho e estável como o paciente gostaria. Então a lente de contato quase que vem junto, agregado à indicação do clareamento para poder ainda potencializar o resultado e o efeito do tratamento por
como um todo. Até porque a pessoa às vezes vai fazer lente de contato em 4 dentes, 6 dentes, 8 dentes. Então, se a gente não fizer um bom clareamento antes, a gente não vai poder fazer essa lente de contato também bem clarinha, porque ela tem que ficar compatível com todos os outros dentes, tem que ficar compatível com o sorriso. Então, se a gente quer aquele sorrisão branco, bonito, então a gente tem que fazer o clareamento, deixar tudo bem clarinho, para daí arrumar a forma, a posição, tudo com as lentes de contato, tá? Então aqui a gente já tomando então a cor do clareamento, então esse paciente ficou num tom Bleach 4. A gente tem 2 escalas de cor que a gente usa, que as cores, a escala tradicional, as cores mais clarinhas são A1 e B1, né? Então, do clareamento tradicional, raramente a gente consegue baixar desses tons, dessa escala padrão. Mas desse clareamento Zoom, todos os clareamentos realizados na clínica até hoje, todos eles a gente colocou dentro da escala Bleach. A escala Bleach, um dia no programa a gente mostra aqui para vocês, ela tem 4 tons, Bleach 1, 2, 3 e 4. O Bleach 1 é muito leite, assim, então também é muito difícil uma pessoa que tem esmalte ter esse Bleach. O Bleach 1 é para quando a gente vai fazer lente de contato ou lâmina na boca toda. Mas quase todos os clareamentos ficam em Bleach 2, 3 ou 4. Então a gente consegue resultados muito bons com esse clareamento, tá? Então aqui fazendo o enceramento desse paciente, então após todo o estudo digital, então é feito fotos desse paciente, foto do rosto, foto de pupila, algumas dimensões que a gente mede, sai uma medida de dente, uma posição que esse dente tem que estar, e isso é passado para um enceramento, tá? A gente faz esse enceramento e com isso a gente faz um mock-up na boca do paciente. Então a gente transfere essa ideia do enceramento que a gente fez virtualmente e passou para o modelo, que pode ser tanto feito enceramento ou através de uma impressora 3D. Hoje a gente também consegue o mesmo resultado. A gente faz então um mock-up na boca do paciente com o projeto desses dentes novos, tá? E aí a gente consegue um resultado, claro, assim. Isso é o projeto do dente, então isso ainda é provisório, não é nada da porcelana, é para que o paciente possa se olhar e ver se ele gosta daquilo, se ele gosta dos dentes naquele novo tamanho. Ele ainda não pode olhar aqui a textura, o brilho, porque esse material provisório é uma resina bisacrílica, então isso não vai ter aquele brilho, não vai ter aquele trabalho da porcelana. É basicamente para o paciente olhar, para vocês olharem se gostam do tamanho desse dente, se quando você sorri você se sente à vontade. Então é para isso que a gente faz o mock-up, tá? Então aqui a gente faz 1000 fotos, a gente brinca com os pacientes sempre que a gente faz um book, né? Ele ganha um book quando ele faz o tratamento, porque a gente faz fotos de todos os ângulos para que a pessoa também possa olhar no computador e possa ver depois como é que ela fica sorrindo, como é que é o sorriso dela de perfil, porque é uma visão que às vezes a própria pessoa não tem de si mesma, né? Aqui a gente já fez o preparo desse dente, então vocês podem olhar que como esse dente foi clareado, e eu ia fazer, o desenho dele ficou muito mais por acréscimo, a gente não precisou desgastar muito esse dente, tá? Tanto que esse paciente ficou até sem provisório nos dias da porcelana, porque não havia necessidade, tá? Esse escuro é um fio retrator, isso aqui a gente tem que colocar tanto quando a gente faz moldagem direta na boca para fazer um escaneamento depois da moldagem, ou a gente coloca quando a gente vai fazer o escaneamento direto em boca. Por que esse fio? Porque ele faz um leve afastamento gengival e a gente tem uma cópia fiel da borda desse dente, onde a lente de contato ela tem que encaixar, tá? Para que fique bem perfeito o encaixe, parecendo que saiu ali do dente mesmo. Então aqui a gente fez moldagem, tá? Então essa moldagem vai ser enviada, a gente vai fazer o escaneamento dela, isso vai ser enviado ao laboratório. Então aqui a gente fazendo a parte de instalação já dessas peças, então pensando que essas peças já vieram, a gente está começando a parte do preparo do dente para receber as lentes de contato, porque não é simplesmente chegar no consultório e dizer, vamos colar as lentes, não. Esses dentes eles têm que ter um preparo, então isso é um condicionamento ácido próprio para o dente, para limpar todos os túbulos daquele dente, para que a gente possa estar fazendo a colagem desse dente. A gente faz também um ataque ácido para porcelanas nessas lâminas, tá? E a gente faz a cimentação na boca do paciente, tá? Então isso aqui é um caso recém-cimentado, então vocês já olham como esse paciente teve uma mudança muito grande em termos de cor, em termos de alinhamento, né? Olhem como está esse alinhamento agora desse paciente
olha o alinhamento desse sorriso, né? Então, o paciente está super feliz, não tem mais o dente desgastado, não está manchado, não está escuro. Então, a gente consegue realmente o resultado com a lente, um resultado muito eficiente, um resultado muito bom, tá? Então, nessa imagem, a gente consegue ver o sorriso do paciente, como alinhou, como a gente consegue um sorriso muito mais harmônico, né? O desenho aqui pela curvatura do lábio inferior. Então, tudo isso a gente analisa, estuda antes de realizar as lentes, para que fique um sorriso lindo, tá? Aqui uma imagem mais aproximada, aqui a gente obedeceu bem em cima onde o paciente tinha algumas retrações gengivais, o paciente não tinha interesse em fazer enxertos gengivais para cobrir essa retração, então porque o sorriso dele não ia tão alto, então a gente fez as lâminas encaixadas exatamente no término dele, então assim vocês conseguem ver os detalhes dessa lâmina, né, dessa lente de contato. Então olha o detalhe dessa porcelana, como realmente hoje ela simula muito o esmalte do dente natural. Então não é mais aquela estrutura branca, opaca, quadrada, que a gente até no meio odontológico brinca, né? Não é um Pletz, né? A gente faz todo um trabalho artístico nessa lente para que ela realmente fique parecendo um dente natural. Então a gente sai de um dente manchado, muito amarelo, escuro, ele tinha até um dente bem acinzentado, para uma lente de contato bem adaptada, devolvendo toda a curvatura do sorriso e tudo mais. Então, novamente, uma visão aqui de como o paciente chegou ao consultório, uma paciente de como a gente finalizou. Então, uma coisa que também todo mundo pergunta da lente é: mas ela é resistente porque ela parece tão frágil, né? Quando as pessoas olham ali, aquela lente fininha, ela parece realmente muito frágil. A partir do momento que ela é colada no dente, através de um sistema adesivo próprio para isso, ela fica extremamente resistente. Então, ela só vai quebrar se você quebraria, por exemplo, o teu dente. Então, os pacientes falam, mas ela quebra? Eu digo, quebra. Se você fizer alguma coisa que quebraria o teu esmalte, você vai quebrar a lente. Então, se você conseguisse quebrar o seu dente, e a gente sabe que algumas coisas quebram os nossos dentes, você vai quebrar a sua lente de contato. A vantagem da lente é que às vezes ela quebra e às vezes ela solta inteira, numa intercorrência dessas. Mas é uma coisa muito difícil acontecer. É como eu falo, é como o nosso dia a dia. Só vai acontecer se você fizer alguma coisa que quebraria o seu próprio dente, o seu próprio esmalte. Então, seria isso, a parte de lente. A gente vai agora para o intervalo e volta já já.